Olá, muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu quero falar em defesa da congregação cristã no Brasil. A congregação que é tão combatida como todas as igrejas estão sendo combatidas hoje, né? Parece que de repente virou a pior igreja que possa existir, que o ministério é o pior ministério, enfim, né? Está sendo tão combatida. E eu contei em outro vídeo a minha conversão, como que Deus fez obra na minha vida. Então assim, eu venho fazer esse vídeo para defender a congregação. Eu venho para falar que Deus ainda está na congregação, que você ainda pode ouvir a palavra de Deus, sentir a virtude, a presença de Deus, ter frutos, ter obras em relação a isso, tá? Eu não estou apagando que não haja inconsistências, questões que eu discordo, que eu acredito que tem que ser tratada de uma outra forma. Eu não sou sectário, eu não sou aquele seguidor cego, eu ouço pastores, eu ouço a palavra de outras igrejas, eu leio livros, eu me alimento do evangelho, da palavra dos evangelistas, fazem parte do meu dia a dia. Eu amo ver sobre isso, tá? Então eu quero deixar bem claro isso, que eu não tenho um comportamento exclusivista, tá? Mas eu quero defender um pouco a congregação. Enquanto for pregada a salvação, enquanto for pregado o reino dos céus, a congregação vai continuar sendo especial, vai continuar sendo diferenciada. Enquanto não for um show, a intenção de que se faça dinheiro, de que se pregue as coisas materiais, de que se olhe a estrutura da igreja e se perca a mensagem de Cristo, então enquanto o principal norte da igreja for a salvação da alma, então ela vai continuar sendo usada por Deus. Enquanto ainda houverem, irmãos do ministério que vivam vidas santas, vidas santificadas e que procurem deixar Deus operar através deles, se alimentar a irmandade para que a gente caminhe rumo ao céu, então a congregação vai continuar sendo uma igreja muito especial. E ela tem ainda essa grande diferença em relação às demais, que é a virtude. Não é sapatear, não é falar em línguas, não é isso que eu falo, mas é ter a palavra, ter esse momento em que os seus fiéis estão clamando a Deus para que Deus fale com eles. E Deus se usa de um servo e, através da palavra, a igreja é alimentada. E às vezes você não ouve no microfone o testemunho, mas cada um sabe que Deus operou através da palavra. Mas enfim, Deus tem feito muitas obras na minha vida e é através da palavra. Então nós temos que defender isso. O culto nosso é o culto mais lindo que existe. A gente canta louvores maravilhosos, com uma sobriedade diferente das demais. Homens de um lado, mulher de outro. Tem uma ordem, instrumentos de música clássica, louvores que não estão lá para ser um Coldplay, como o cenário gospel, que fica lá com aquelas musiquinhas repetitivas. Por quê? Porque não tem uma mensagem edificadora ali. Ali o intuito é causar uma emoção, é um mantra. E ele fica repetindo aquilo para causar uma emoção. Mas os nossos hinos não, tem uma mensagem de salvação, tem uma melodia, que são hinos antigos, de séculos, feitos por servos de Deus para servir a Deus na melodia. Então, é muito diferente o culto da congregação. E quando o ministério anda dentro da palavra, não tem essa vaidade, ou de ser o melhor pregador, ou de ser rico, enfim. Quando não tem essa vaidade, ou um que queira só escorraçar a irmandade, falar mal, falar que vai dar tudo errado, que é o fim do mundo, que está todo mundo errado, que isso aí também não tem nada de Deus, eu também sou contra. Mas quando o ministério vive uma vida santificada e está lá para falar assim, nós vamos caminhar juntos para o céu, nós vamos um apoiar o outro e nós vamos. Quantas vezes eu vi no culto, o irmão do ministério fala assim, o culto quem faz somos nós. Então clama a Deus, irmandade, fica em comunhão porque Deus vai visitar e Deus vai falar conosco, e é verdade, Então eu quero defender a verdadeira congregação. Então eu não estou meramente me prendendo ao ministério, mas aos irmãos. Quantas obras Deus se usa dos irmãos, que Deus revela e assim é feito. Então essa é a verdadeira congregação. E eu quero defender ela. Eu entendo o trabalho do Brás, que é difícil, ele tem que lidar com uma instituição, ele tem medo de mudar, porque de perder o seu valor, entendeu? Imagina se ele começa a mudar tudo. Não, tá liberado a barba, tá liberado a calça comprida, tá liberado tudo,
e de repente se perde o valor, se perde a virtude, se perde a decência, né? Então eu entendo esse receio dessas mudanças, e eles estão tentando manter ali no original, como era antes, manter esse original, né, para que passe os tempos, mas que a virtude de Deus continue trabalhando. Então você já pensou desse ponto de vista? É difícil, entendeu? Eu tenho, sim, ideias, sugestões que eu acredito que possam melhorar, mas a congregação ainda é uma igreja diferente. E as dissidências da congregação, todas nasceram por divergências entre pessoas. Entre pessoas. Então, quando se fala da doutrina da congregação, você tem que separar o que é a doutrina espiritual e a doutrina material. Então a doutrina material são os costumes do seu tempo, o terno, fazer a barba, usar saia, o véu, são doutrinas materiais. E a doutrina espiritual? Do livre curso do Espírito Santo, de viver uma vida santificada, de focar na salvação, em caminhar para o céu. Então a divergência dessas dissidências não é espiritual, são divergências materiais. E divergências com o ministério. A maioria foi porque o ministério sentou, o ministério discordou, teve alguma situação com uma pessoa ou várias pessoas do ministério, falaram, não dá mais para seguir essa igreja. Gente, vocês são livres. Se onde eu congrego hoje, se eu sentir que eu não tenho mais relação com o ministério, o que eu vou fazer? Eu vou para outra. Eu não vou ficar lá. Eu sei que tem toda uma formalidade, mas mais do que tudo isso, eu não sou preso a nada. Eu simplesmente saio e vou congregar ali. E se ali não estiver bom, eu vou ali, até que eu encontre um lugar que me identifico. Não é o meu caso. Eu agradeço a Deus porque eu amo a minha comum, eu amo o meu ministério. Deus tem feito tantas obras. Deus está presente na vida do ministério da minha comum, né? Mas então as dissidências, né, como eu estava falando, são essas discordâncias. E aí eles montam o mesmo sistema de culto, mudam uma ou outra coisa. Por quê? Porque espiritualmente estão alinhados. Mas na parte de costume, material, ali que eles mudam. Então é tempo da gente se unir. Não é tempo da gente criar mais dissidência, da gente acabar com a fé das pessoas, da gente atacar pessoas. Se você tem discordância com a pessoa, vai lá e fala com ela, resolve o seu problema com ela. Não vem atacar a congregação na parte espiritual, porque ela ainda é uma igreja santa, é diferenciada, ela não está contaminada pelo dinheiro. Gente, todas as outras igrejas, o pastor ganha e ganha bem, todas as outras igrejas estão mexendo com dinheiro, sim, é a parte mais importante ali. O mundo gospel é dinheiro. Então o que eu estou falando para você, gente? Não ataquem a congregação. Você tem divergência, apresenta solução, conversa. Você tem uma discordância aqui, vai em outra. Fica livre, meu irmão. Mas vamos defender o evangelho praticado, que é a salvação da alma, que é a principal preocupação da congregação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou fazer mais vídeos, que eu vou conversar também com sugestões, com aquilo que eu discordo, né? Porque é importante a gente evoluir. Eu sou uma pessoa aberta, eu procuro viver uma vida plena, né? Ninguém me diz como viver. Deus me diz como viver o evangelho, eu aprendo, eu sou aberto a novas experiências, né? E eu acredito que isso é proveitoso a todos. Mas vamos nos unir, né? Vamos caminhar para o céu. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, com educação, com respeito, eu vou responder. E eu vou gravar mais vídeos para a gente estar conversando. Tchau!